E se eu te dissesse que tudo que te ensinaram sobre como falar com uma mulher estava errado? Não, você não precisa decorar frases prontas, nem fingir ser alguém que não é. E definitivamente não precisa entrar em joguinhos ridículos, de quem responde mais devagar ou quem liga só depois de 3 dias. A verdade é que, por muito tempo, eu fui exatamente esse cara. O cara que lia fórmulas, seguia dicas de canal, fazia tudo cronometrado, tudo pensando no efeito psicológico da coisa. E sabe o que isso me trouxe? Mulheres confusas, relações curtas e um vazio absurdo, mesmo quando conseguia ficar com alguém. Porque no fundo, eu não estava me conectando com ninguém. Eu estava atuando. E o pior, estava tentando vencer um jogo que eu nem queria jogar. Lembro como se fosse ontem. Estava sentado na mesa de um bar qualquer com uma garota linda na minha frente. Ela ria, mexia no cabelo, fazia perguntas, mas por dentro, eu estava num campo de batalha. Será que eu falei demais? Será que pareci carente? Devo elogiar ou vou parecer desesperado? Cara, eu não conseguia nem aproveitar o momento porque minha mente estava em 1000 lugares ao mesmo tempo. Parecia que conversar com uma mulher era um teste, uma missão impossível, uma prova que eu sempre precisava passar, e não uma troca real. Foi ali, naquele bar, que eu percebi o tamanho da minha prisão emocional. Porque se até numa simples conversa eu estava me policiando o tempo todo, tentando ser o cara certo, o que eu estava fazendo com a minha vida? A gente cresce ouvindo que precisa ser o mais engraçado, o mais misterioso, o mais desapegado, que tem que parecer que não se importa, que demonstrar interesse é errado e que no fundo, se você for muito sincero, ela vai te achar fraco, sensível demais, mole. Mas e se for justamente o contrário? Eu comecei a fazer um experimento. Ao invés de esconder o que eu sentia, comecei a falar. Ao invés de fingir desinteresse, comecei a demonstrar presença. E ao invés de ficar tentando criar tensão sexual com frases ensaiadas, comecei a ouvir de verdade. E foi aí que tudo mudou. Porque tem uma coisa que ninguém te conta. Mulheres não se apaixonam por caras que fingem ser seguros. Elas se apaixonam por caras que têm coragem de ser sinceros mesmo com medo. Por caras que não precisam se esconder atrás de máscaras. Por homens que sabem quem são, mesmo que ainda estejam se construindo. E não. Isso não é sobre ser bonzinho ou legal demais. Ser um homem de verdade não é ser submisso. É ter clareza do que você quer, firmeza para dizer e respeito para ouvir o que vem do outro lado. É conversar como quem não tem nada a provar. Porque você sabe que o seu valor não está nas frases que você diz, mas na verdade que você carrega. Quando comecei a agir assim, algo estranho aconteceu. Mulheres começaram a se abrir mais comigo. Começaram a me dizer coisas que nunca tinham contado para ninguém. E não porque eu era um gênio da sedução, mas porque eu dava espaço. Eu não queria impressionar. Eu queria entender. Eu não queria vencer. Eu queria sentir. E isso, cara, isso muda tudo. Porque conversar com uma mulher não é sobre vencer uma disputa. É sobre criar um espaço onde os dois podem baixar a guarda. É sobre sair do script e entrar no real. E isso exige coragem. A coragem de se mostrar sem garantias. De não controlar o desfecho. De não agradar sempre. De apenas ser você. Mas ser você de forma inteira. Sem vergonha, sem armaduras, sem teatrinho. Se você tá cansado de ser ignorado, de ser só mais um, de sentir que tá sempre tentando se encaixar no que você acha que ela quer, talvez o que esteja faltando seja exatamente isso. Parar de tentar ser desejável e começar a ser verdadeiro. Você já parou para pensar que talvez o que você precisa não é de uma técnica nova, mas de uma honestidade que você mesmo abandonou? Porque no fim, o que conecta um homem e uma mulher não é o que eles fingem ser, mas o que eles têm coragem de mostrar um pro outro. E é aí que os joguinhos morrem e as conversas de verdade nascem. Depois que eu comecei a mudar a forma como me comunicava, algo dentro de mim também começou a se transformar. No início, eu achei que era só um jeito novo de falar com mulheres. Mas não era só isso. Era como se eu tivesse finalmente parado de fugir de mim mesmo. E quando você para de fugir de quem é, tudo começa a mudar de lugar. Eu percebi que, por anos,
minha dificuldade em me conectar com mulheres era só a ponta do iceberg. Por baixo tinha medo. Medo de ser rejeitado, de parecer frágil, de não ser suficiente. E esse medo me fazia criar uma versão artificial de mim, uma versão melhorada, mais segura, mais masculina. Só que essa versão, apesar de parecer confiante por fora, por dentro estava sempre implorando por validação. E aí vem a sacada que me destravou. Quando você tenta provar o seu valor o tempo todo, é porque, no fundo, você não acredita que ele exista. Foi nesse ponto que tudo virou. Porque eu parei de tentar conquistar mulheres. Eu comecei a conquistar a minha própria paz. Comecei a conversar com elas como um homem que não precisava de aprovação, e sim de conexão. Um homem que sabia dizer não, que sabia ouvir um não, e que não tinha mais medo do silêncio. Você já tentou ficar em silêncio numa conversa sem querer preencher o espaço com piadas, elogios ou ansiedade? É desconfortável, né? Mas é nesse desconforto que nasce a presença. E presença, meu irmão, é mais atraente do que qualquer frase de efeito. Eu lembro de uma vez que estava conversando com uma garota incrível. Linda, inteligente, cheia de opinião. Antigamente, eu teria me sabotado. Teria tentado mostrar o quanto eu era interessante, inteligente, engraçado. Teria transformado aquilo numa disputa silenciosa de quem é mais legal. Mas dessa vez foi diferente. Eu escutei, olhei nos olhos, fiz perguntas que realmente queria fazer, e não só aquelas para parecer profundo. Em um momento ela parou, sorriu de leve e disse: "É estranho falar com você. É como se eu não precisasse fingir nada." Cara, aquilo me pegou de um jeito, porque foi ali que eu entendi. Quando você para de fingir, você dá permissão pro outro fazer o mesmo. E quando dois seres humanos largam as máscaras, o que sobra é verdade. E a verdade é magnética. Não é só sobre saber o que dizer, é sobre estar inteiro na conversa. Sobre não querer conquistar o outro, mas querer entender quem ele é. Sobre não jogar para ganhar, mas viver aquilo como um momento real, sem roteiro, sem estratégia, sem truque. E é aí que mora a beleza de ser um homem de verdade. Alguém que fala com intenção, que ouve com presença, que não precisa provar nada para ser respeitado. Alguém que entende que não existe um jeito certo de falar com uma mulher. Existe o jeito verdadeiro. Tem algo poderoso que acontece quando você para de fugir de si mesmo. Suas conversas mudam. Suas relações mudam. Sua energia muda. E as mulheres sentem isso. Porque a linguagem do masculino não tá nas palavras. Tá na postura. Tá na calma. Tá na clareza. E essa clareza só vem quando você para de ser um ator e começa a ser um autor. Um autor da sua vida, das suas escolhas, dos seus limites. Um homem que sabe o que quer, mas que não tem medo de escutar o que o outro quer também. E se ela não quiser? Tudo bem, porque você não tá ali para implorar. Tá ali para oferecer. E quem oferece de verdade não implora por reciprocidade. Ele a convida. E se ela não aceita, ele continua. Porque ele não para de ser homem quando não é aceito. Ele continua sendo. É isso que você precisa entender. Parar de jogar não te enfraquece, te liberta. Parar de manipular não te deixa vulnerável. Te deixa real. E é na realidade que os vínculos verdadeiros nascem. É na coragem de ser transparente que você se torna diferente da maioria. E sabe o mais louco disso tudo? Quando você começa a conversar com mulheres desse jeito, sem máscara, sem roteiro, sem aquele peso de precisar conquistar, elas percebem. Talvez não consigam explicar em palavras, mas elas sentem. Porque é raro, muito raro. E tudo que é raro, atrai. A maioria dos caras está tão ocupada tentando ser o que acham que elas querem, que esquecem de ser o que realmente são. E no meio desse desespero por aceitação, viram todos iguais. Mesmo tipo de conversa, mesmo tipo de papo superficial, mesmas perguntas vazias, mesmas respostas decoradas. Só que você não precisa fazer parte disso. Você pode ser o cara que ela encontra e pensa: tem algo diferente aqui. Não porque você usou a frase perfeita, mas porque você não tinha pressa. Porque você não se encurvou para agradar, nem se armou para se proteger.
Você estava ali, inteiro, sem medo do silêncio, sem medo de parecer humano. Tem um tipo de força que não precisa gritar, que não precisa impressionar, que não precisa dominar. É a força da tranquilidade, da presença, do cara que sabe o que vale e não negocia a própria essência para ser aceito. E quando você fala com esse tipo de firmeza silenciosa, você atrai respeito. E respeito é a base de qualquer conexão que vale a pena, porque onde não existe respeito, existe performance. E viver em modo performance cansa, corrói, te transforma num robô emocional. Cara, vou te contar uma verdade que pode doer. Se você precisa fingir interesse para manter o dela, ela não vale o seu esforço. E se você precisa esconder quem é para manter a atenção dela, então essa atenção não é para você. É para a imagem que você está vendendo. Isso é pesado, mas é libertador. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de correr atrás de aprovação. Você começa a filtrar, a escolher, a observar também, a perguntar: essa mulher me inspira, me escuta, me provoca a crescer? Ou só me testa o tempo todo, como se eu fosse um brinquedo emocional que precisa se provar? Homens de verdade não têm medo de conversar com mulheres. Eles têm interesse real. Eles sabem observar. Sabem quando falar e quando calar. Eles não jogam porque sabem que qualquer relação baseada em joguinho vai exigir esforço constante para manter a mentira de pé. E eu te garanto, não tem nada mais sexy do que um homem que fala com clareza, que expressa desejo sem parecer desesperado, que sabe ouvir sem parecer submisso e que tem coragem de ir embora quando não é valorizado. A conversa muda quando a sua autoestima muda. E sua autoestima muda quando você para de se moldar para agradar e começa a se moldar para se respeitar. Teve uma noite, uma dessas qualquer, em que eu tava voltando para casa sozinho. Tinha saído com uma mulher bonita, inteligente, cheia de presença. Mas algo me incomodou. Durante o encontro, eu percebi que ela não estava ali de verdade. Mexia no celular. Dava respostas mecânicas. Não demonstrava o mínimo interesse. E eu? Antigamente teria tentado consertar. Ser mais interessante. Mudar de assunto. Criar alguma conexão. Mas naquela noite eu simplesmente me levantei, paguei a conta, desejei boa noite e fui embora. Não com raiva, nem com orgulho ferido, mas com paz. E naquela caminhada até em casa, eu entendi que, às vezes, a conversa mais poderosa que um homem pode ter com uma mulher é o silêncio de quem sabe a hora de sair. No fim das contas, conversar com uma mulher sem joguinhos não é sobre aprender técnicas. É sobre desaprender as defesas. É sobre abandonar o personagem e voltar para a essência. É sobre lembrar que a sua voz tem valor quando você acredita no que está dizendo. E não quando está tentando causar algum efeito no outro. Você não precisa saber tudo, nem ser o cara mais engraçado da mesa. Você só precisa estar presente, inteiro, sem tentar se encaixar num molde. Porque o verdadeiro carisma de um homem vem da sua paz, da sua postura, da sua clareza. E a clareza só nasce quando você decide parar de se esconder de si mesmo. A maioria dos homens vive tentando decifrar as mulheres, quando, na verdade, o maior segredo é você se decifrar primeiro. Entender por que você tem medo de ser vulnerável, por que você precisa provar tanto, por que você sente que precisa se explicar o tempo todo. Quando você resolve isso dentro, o que vem de fora muda automaticamente. As conversas ficam leves, as conexões mais profundas, e você para de aceitar migalhas emocionais. Não tem mágica. Não tem frase pronta. Tem verdade. E coragem. Coragem de não ser entendido o tempo todo. Coragem de não agradar o tempo todo. Coragem de falar o que pensa e aceitar que, às vezes, isso vai afastar algumas pessoas, mas vai aproximar as certas. E é aí que você começa a construir algo real. Primeiro com você, depois com os outros. Se isso fez sentido para você, deixa nos comentários. Eu escolho ser real. Quero saber quem tá nessa mesma busca. Por verdade. Aproveita e se inscreve no canal porque aqui a gente não joga. A gente conversa como homens de verdade que estão cansados de viver escondidos atrás de máscaras. Curte o vídeo, compartilha com algum amigo que precisa ouvir isso e lembra. Às vezes a transformação que você busca começa numa simples escolha.
Parar de fingir e começar a falar como quem realmente é.